3 dias. 3 dias da minha vida simplesmente desapareceram depois que tomei aquele café. Quando abri os olhos, estava em uma UTI, entubada, com fios e máquinas por toda parte. Foi o som do meu próprio coração nos monitores que me fez perceber que eu ainda estava viva. Meu nome é Jurema Vasconcelos, tenho 68 anos, e jamais imaginei que minha própria família tentaria me matar. O médico que se aproximou do meu leito tinha olhos compassivos, mas sua expressão era grave. Senhora Vasconcelos, a senhora foi envenenada. Se tivesse chegado 15 minutos mais tarde ao hospital, não estaríamos tendo esta conversa. Suas palavras caíram sobre mim como água gelada. Envenenada? Como assim? Por quem? A resposta estava nas 2 mulheres que eu havia acolhido na minha casa 6 meses antes. Minha nora e sua mãe. As mesmas que sorriam enquanto me serviam café todas as manhãs. As mesmas que me chamavam de sogra querida e segunda mãe. As mesmas que agora eu sabia e esperaram eu cair no chão, convulsionando, antes de ligarem para a emergência. E só ligaram porque meu filho chegou em casa inesperadamente. Venho de Porto Alegre, uma cidade que me viu nascer pobre, filha de lavadeira, em um cortiço perto do mercado público. Cresci catando restos de comida dos restaurantes, sonhando que um dia teria o meu próprio. Trabalhei como faxineira, depois como auxiliar de cozinha. Economizei cada centavo. Aos 30 anos, abri meu primeiro restaurante pequeno, com apenas 6 mesas. Hoje, são 23 estabelecimentos espalhados pelo Rio Grande do Sul. Construí um império com minhas próprias mãos calejadas. Meu marido, Augusto, foi meu companheiro nessa jornada por 35 anos, até que um câncer o levou a 5 anos. Ficamos só eu e nosso filho Eduardo, que sempre foi meu orgulho, meu braço direito nos negócios. Quando ele conheceu Letícia, 3 anos atrás, confesso que fiquei feliz. Meu filho merecia alguém depois de tanto tempo dedicado apenas ao trabalho e a cuidar do pai doente. Letícia era encantadora, ou pelo menos assim parecia. Formada em administração, inteligente, falava 3 idiomas, sempre bem vestida e com um sorriso cativante. Após o casamento rápido, Eduardo sugeriu que ela e a mãe dela, Ivone, que estava passando por dificuldades financeiras, viessem morar em nossa mansão no bairro Moinhos de Vento. Eu concordei, claro. Minha casa tem 10 quartos, 3 andares. Espaço era o que não faltava, e eu me sentia sozinha desde que Augusto partiu. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Ivone cozinhava pratos deliciosos. Letícia me mostrava novidades de maquiagem, perguntava sobre minha juventude. Elas pareciam genuinamente interessadas na minha vida, na história dos restaurantes. Como fui tola! Agora sei que estavam apenas mapeando meu patrimônio, estudando minha rotina, ganhando minha confiança. As pequenas mudanças começaram sutilmente. Um documento importante que sumia do meu escritório. Uma ligação do banco perguntando sobre transferências que eu não havia autorizado. Comentários de funcionários antigos que notavam a ausência de certos itens de valor na casa. Eu comecei a desconfiar, mas não queria acreditar. Afinal, eram a esposa e a sogra do meu único filho. Seria possível que eu estivesse enganada sobre elas? Naquela manhã fatídica, eu revisava contratos no meu escritório quando Letícia entrou com uma xícara de café fumegante. Fiz com aqueles grãos colombianos que a senhora adora, dona Jurema, recém-moídos. Seu sorriso parecia sincero, seus olhos afetuosos. Agradeci e tomei um gole enquanto ela saía, fechando a porta atrás de si. O gosto era ligeiramente amargo, diferente do normal, mas não dei importância. 10 minutos depois, a sala começou a girar. Minha visão embaçou, minha língua ficou dormente. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Derrubei a xícara, que se estilhaçou no chão. Chamei por Eduardo, mas ele tinha saído para resolver problemas em um dos restaurantes. Consegui alcançar o telefone, mas meus dedos estavam dormentes demais para discar. A última coisa que me lembro é de ver a porta se abrir. Letícia e Ivone entraram, olharam para mim caída no chão e simplesmente ficaram ali, observando. Não havia choque em seus rostos, nem pânico, nem correria para chamar uma ambulância. Apenas espera, paciente e calculada.
Quanto tempo até fazer efeito total? Ouvi Ivone perguntar. O farmacêutico disse que em 30 minutos o coração para, respondeu Letícia consultando o relógio. Foi nesse momento que ouvi a porta da frente bater e a voz do meu filho gritando que havia esquecido alguns documentos. O pânico finalmente surgiu nos rostos delas. A última imagem que vi foi Letícia correndo para fora do escritório, gritando por socorro, encenando desespero, enquanto Ivone jogava a garrafa de café pela janela, destruindo evidências. Depois disso, escuridão. 3 dias de vazio. Acordei naquela UTI, sem entender direito o que havia acontecido, com meu filho de olhos vermelhos ao lado da cama. Ele segurava minha mão com força, como se temesse que eu pudesse desaparecer a qualquer momento. Mãe, graças a Deus, ele disse com a voz embargada. Pensei que tinha perdido a senhora também. O Dr. Márcio me explicou que eu havia sido envenenada com uma substância raríssima, extraída de uma planta asiática, difícil de detectar em exames comuns. Foi apenas porque ele havia trabalhado em um caso semelhante anos antes que suspeitou e solicitou exames específicos. A senhora tem um anjo da guarda, ele disse. Ou seu corpo é excepcionalmente forte para sua idade. Força eu sempre tive. Precisei dela para sobreviver na pobreza, para construir meu negócio enfrentando banqueiros que não queriam emprestar dinheiro a uma mulher, para lidar com fornecedores que tentavam me enganar, para enterrar o amor da minha vida. Mas nada me preparou para o que viria a seguir, para a descoberta que meu próprio filho fez enquanto eu lutava entre a vida e a morte naquela cama de hospital. Eduardo não saía do meu lado, dormia em uma poltrona desconfortável, mas notei que algo além da preocupação o consumia. Ele parecia ao mesmo tempo devastado e furioso, olhando constantemente para o celular, trocando mensagens, falando baixo ao telefone quando achava que eu estava dormindo. Letícia e Ivone não apareceram para visitas. Eduardo disse que elas estavam resolvendo coisas em casa, mas seu tom sugeria muito mais. Na terceira noite no hospital, quando os corredores estavam silenciosos e só se ouvia o bip das máquinas, Eduardo puxou sua cadeira para perto da minha cama. Suas mãos tremiam. Mãe, ele disse, a voz quase um sussurro. Encontrei algo que a senhora precisa ver. Algo sobre Letícia e Ivone. Algo terrível. E foi assim que descobri que as mulheres que chamei de família eram, na verdade, minhas algozes. O que Eduardo encontrou na nossa casa mudaria nossas vidas para sempre. Eduardo me mostrou seu celular com mãos trêmulas. Nele, fotos de um diário que encontrou escondido em um fundo falso no closet de Letícia. Páginas e mais páginas detalhando, com uma frieza assustadora, o plano para me matar. Como o veneno deveria ser administrado em doses pequenas, para parecer uma doença degenerativa. Como meu filho seria o próximo, assim que a transferência dos bens estivesse completa. Queria tanto que a senhora estivesse errada sobre suas desconfianças, meu filho disse, enxugando as lágrimas. Eu nunca tinha visto Eduardo chorar desde o funeral do pai. Na verdade, eu nunca havia comentado abertamente minhas suspeitas com ele. Talvez por medo de magoá-lo, talvez por não querer admitir que tinha permitido cobras entrarem em nossa casa. As mães sempre tentam proteger os filhos, mesmo quando eles já são adultos. Agora, deitada naquela cama de hospital, percebi que meu silêncio quase custou nossas vidas. 5 anos antes, quando Augusto faleceu após uma luta de 3 anos contra um câncer implacável, algo dentro de mim também morreu. Meu companheiro de 4 décadas, o homem que acreditou no meu sonho de abrir um restaurante quando nem eu mesma acreditava totalmente, se foi. Nos primeiros meses, só continuei levantando da cama todas as manhãs por causa do Eduardo e dos negócios. Nossos restaurantes sempre foram mais que estabelecimentos comerciais. Eram extensões da nossa mesa de jantar, lugares onde queria que as pessoas se sentissem acolhidas, como convidados em nossa casa. Augusto era o charmoso anfitrião, enquanto eu comandava as cozinhas com disciplina militar. Ele costumava brincar que eu tinha um paladar infalível e um coração maior ainda, mas também a determinação de um general. Eduardo cresceu entre panelas e fornos, aprendendo desde cedo o valor do trabalho duro. Formou-se em administração de empresas e voltou para trabalhar conosco, modernizando sistemas, expandindo a rede.
É um filho dedicado, que adiou seus próprios sonhos para cuidar do pai doente. Quando Augusto partiu, vi a solidão se instalar nos olhos de Eduardo, a mesma que havia nos meus. Por isso, quando ele conheceu Letícia em uma feira gastronômica em Gramado, 2 anos após a morte de Augusto, fiquei genuinamente feliz. Ela trabalhava no estande de uma importadora de vinhos. Tinha um sorriso fácil e parecia interessada em tudo que Eduardo falava sobre nossos restaurantes. Ele a convidou para jantar, e em menos de 3 meses estavam noivos. "Ela me faz rir de novo, mãe", Eduardo me disse na época. Aquelas palavras derreteram qualquer resistência que eu pudesse ter. Afinal, o que mais uma mãe quer além da felicidade do filho? O casamento foi íntimo, apenas com amigos próximos e a mãe dela, Ivone, uma mulher elegante na casa dos 50 anos, viúva como eu. Ivone tinha olhos astutos e um sorriso que não alcançava completamente o olhar. Mas quem era eu para julgar? O luto afeta as pessoas de maneiras diferentes. Quando Eduardo sugeriu que Letícia e Ivone se mudassem para nossa casa, já que o apartamento onde Ivone morava estava sendo vendido pelo proprietário, não hesitei em concordar. Nossa mansão em Moinhos de Vento, construída quando os restaurantes já eram um sucesso, tinha espaço de sobra. Além disso, a ideia de ter mais vida naquela casa enorme me agradava. Desde a morte de Augusto, eu evitava certos cômodos, como nosso quarto e a biblioteca onde ele passava horas lendo. A casa havia se tornado grande demais para minhas memórias. Os primeiros sinais de que algo não estava certo surgiram sutilmente. Ivone sempre perguntava sobre os detalhes financeiros dos restaurantes. Curiosidade que inicialmente atribuía um interesse genuíno pelo negócio da família que sua filha havia entrado. Letícia queria saber sobre testamentos, seguros de vida, como era a divisão das ações da empresa entre eu e Eduardo. "Só estou tentando entender o negócio da família, dona Jurema", ela dizia com aquele sorriso ensaiado. "Quero aprender tudo para poder ajudar Eduardo quando for necessário." Nas reuniões familiares de domingo, quando meus gerentes de confiança vinham almoçar conosco, uma tradição que mantínhamos há décadas, notei como Letícia os bombardeava com perguntas sobre procedimentos, acessos, contas bancárias. Certa vez, encontrei Ivone no meu escritório pessoal, mexendo nas gavetas. Ela se justificou dizendo que procurava um bloco de notas para anotar uma receita. Achei estranho, já que a casa tinha material de escritório em vários outros lugares mais acessíveis, mas aceitei a explicação. Pouco depois, meu contador me ligou perguntando sobre uma tentativa de acesso aos extratos bancários das empresas. Alguém havia ligado para o banco se passando por mim, mas não conseguiu responder às perguntas de segurança. Na semana seguinte, minha assistente pessoal, Carmen, que trabalha comigo há 30 anos, comentou que documentos importantes do cofre haviam sido manuseados. "Dona Jurema, a senhora mexeu nas escrituras dos imóveis? Estão fora de ordem", ela observou. Então começaram os acidentes. Um quase tombo na escada quando o tapete misteriosamente se deslocou. Um problema nos freios do meu carro que o mecânico garantiu não ser desgaste natural. Uma intoxicação alimentar após um jantar em que apenas eu comi determinado prato, preparado especialmente por Ivone, porque sei que a senhora adora frutos do mar. Cada incidente, isoladamente, poderia ser coincidência. Juntos, formavam um padrão perturbador. Comecei a tomar precauções discretas. Parei de comer qualquer coisa preparada exclusivamente para mim. Instalei câmeras de segurança adicionais, alegando preocupação com furtos na vizinhança. Mudei senhas, transferi documentos importantes para o cofre do banco, mas não comentei nada com Eduardo. Como dizer a um filho que sua esposa possivelmente está tentando matar sua mãe? Que provas concretas eu tinha além de suspeitas? E se eu estivesse errada, apenas paranoica após a morte de Augusto? Eu destruiria o casamento dele baseada em intuição? Em vez disso, contratei discretamente um detetive particular, Renato, um ex-policial que havia trabalhado na segurança dos restaurantes anos atrás. Pedi que investigasse o passado de Letícia e Ivone. Ele precisaria de tempo, alertou. Pessoas que querem esconder algo geralmente são meticulosas em apagar rastros. Enquanto isso,
As duas se tornavam cada vez mais ousadas. Documentos sumiam abertamente. Joias antigas da família desapareciam, apenas para Letícia sugerir que a senhora deve ter esquecido onde guardou Dona Jurema. Acontece na sua idade. Havia também as conversas sussurradas que cessavam quando eu entrava em um cômodo, os olhares trocados entre elas durante as refeições. O modo como examinavam a casa, não como quem mora nela, mas como avaliadores calculando seu valor. Na manhã do envenenamento, recebi uma mensagem de Renato. Preciso falar com a senhora urgentemente. Descobri algo grave. Marcamos para aquela tarde, no escritório central dos restaurantes. Eu nunca chegaria a esse encontro. Deitada na UTI, ouvindo Eduardo contar o que encontrou, fiquei sabendo que Renato continuou sua investigação mesmo após minha internação. Trabalhando com Eduardo, ele descobriu a verdade completa. Uma verdade mais terrível do que minhas piores suspeitas. Mãe, elas não são quem dizem ser. Eduardo falou, sua voz quase inaudível. Letícia não se chama Letícia. O nome verdadeiro dela é Adriana Mendonça. E Ivone Sônia Mendonça. Não é mãe dela, é tia. Elas são procuradas pela polícia em São Paulo e Minas Gerais. Meu coração, já frágil pelo envenenamento, parecia que ia parar. Eduardo continuou, mostrando fotos no celular, prints de reportagens antigas, documentos policiais que Renato conseguiu acessar. Elas fazem isso há anos. Identificam pessoas de posses, geralmente mais velhas, se aproximam através de relacionamentos amorosos e então eliminam o alvo. Já mataram pelo menos 3 pessoas que conseguimos identificar até agora. Uma onda de náusea me atingiu, não pelos remédios ou sequelas do veneno, mas pela compreensão da profundidade da traição. Eduardo segurou minha mão com mais força. Há mais, mãe. Letícia, ou melhor, Adriana, já foi casada antes, 2 vezes. Os 2 maridos morreram de causas naturais, envenenamento gradual, exatamente como estavam tentando fazer com a senhora. E quando comecei a ligar os pontos, percebi que seria o próximo depois que a senhora... Ele não conseguiu terminar a frase. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto do meu filho, um homem de 37 anos reduzido a um menino assustado. Eu sabia exatamente como ele se sentia. A traição de alguém que amamos corta mais fundo que qualquer faca. Enquanto eu estivera desacordada, Eduardo e Renato haviam trabalhado incansavelmente. Com a ajuda de um investigador policial amigo de Renato, conseguiram mandados de busca para levantar o passado das duas. Descobriram identidades falsas, documentos forjados, obituários de vítimas anteriores. Um rastro de mortes e fortunas desviadas que se estendia por mais de uma década. Elas planejaram tudo, mãe. Escolheram nossa família a dedo. Estudaram nossos hábitos por meses antes de eu conhecer por acaso Letícia naquela feira. Nada foi coincidência. A dor no rosto de Eduardo me partia o coração. Além do choque de quase perder a mãe, ele enfrentava a devastadora realidade de que seu casamento inteiro havia sido uma farsa, um meio para um fim macabro. O que elas não sabiam, continuou Eduardo, agora com um brilho diferente no olhar, é que mexeram com a família errada. Ninguém tenta matar Jurema Vasconcelos e sai impune. Ninguém machuca meu filho e vive para contar a história. Foi naquele momento, naquele quarto de hospital, que a determinação substituiu o medo. A mesma força que me tirou da pobreza, que construiu um império gastronômico do zero, que sobreviveu à perda do grande amor da minha vida, agora se manifestava como algo novo, uma sede de justiça que beirava a vingança. Elas acham que estão lidando com uma velha indefesa, falei, minha voz ainda rouca dos dias entubada. Vamos mostrar a elas quem realmente é Jurema Vasconcelos. Eduardo apertou minha mão, um entendimento silencioso passando entre nós. As mulheres que tentaram destruir nossa família haviam cometido um erro fatal. Subestimaram o laço entre mãe e filho e a resiliência de quem já enfrentou o pior que a vida pode oferecer e ainda assim permaneceu de pé. O que fazemos agora? Perguntou Eduardo. Olhei para meu filho, o mesmo olhar determinado que tinha quando decidi abrir meu primeiro restaurante contra todos os conselhos, quando os bancos negaram empréstimos,
quando os fornecedores tentaram me enganar pensando que uma mulher não entenderia de negócios. Agora, meu filho, nós viramos o jogo. Elas acham que estão caçando, mas não perceberam que se tornaram a caça. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, Eduardo e eu elaboramos nosso plano. As enfermeiras provavelmente achavam estranho ver mãe e filho sussurrando por horas, fazendo anotações, trocando olhares conspiratórios. Mas depois de quase morrer envenenada na minha própria casa, a discrição era essencial. Letícia finalmente veio me visitar no quarto dia, interpretando perfeitamente o papel da nora preocupada. Trouxe flores, chocolates, que eu educadamente recusei, lágrimas falsas nos olhos. Eduardo manteve a compostura admiravelmente, fingindo ser o mesmo marido devotado de sempre. Os médicos disseram que foi uma reação alérgica grave, sogra querida. Letícia falou, segurando minha mão com falsa ternura. Que susto a senhora nos deu. Olhei para ela, para aqueles olhos que observaram friamente enquanto eu convulsionava no chão do meu escritório, e sorri. Pois é, minha filha. Às vezes a vida nos prega peças, não é mesmo? Mas não se preocupe. Sobrevivi a coisas piores. Algo no meu tom deve tê-la alarmado, pois vi um lampejo de preocupação cruzar seu rosto. Mas ela se recuperou rapidamente, voltando à atuação de nora perfeita. Quando ela saiu, Eduardo e eu trocamos um olhar. A armadilha estava sendo preparada, e elas nem imaginavam o que estava por vir. Recebi alta do hospital 2 semanas depois. Dr. Márcio insistiu que eu ficasse sob observação por mais tempo que o normal, dada a raridade e potência do veneno utilizado. Meu corpo estava fragilizado, mas minha determinação nunca esteve tão forte. Eduardo queria que eu fosse para um hotel ou para a casa de Cláudia, minha amiga de décadas, mas eu recusei. Vou voltar para casa, afirmei com a voz mais firme que consegui reunir. É lá que o jogo vai acontecer. Toriti, durante minha estadia no hospital, Eduardo e Renato haviam instalado câmeras microscópicas em cada canto da mansão, incluindo nos quartos de Letícia e Ivone, conectadas a um sistema que só nós dois podíamos acessar através de um aplicativo no celular. Também substituíram todas as fechaduras do meu quarto e escritório por modelos biométricos, além de contratar discretamente 2 seguranças, ex-policiais amigos de Renato, que se passariam por enfermeiros para cuidar da minha recuperação. Quando o carro parou em frente à mansão, Letícia e Ivone estavam na porta, o retrato perfeito da preocupação familiar. Abraços, beijos, lágrimas falsas. Uma encenação digna de prêmio. Preparamos seu quarto com todo carinho, dona Jurema, disse Ivone, enquanto Eduardo me ajudava a subir os degraus da entrada. E já contratamos uma enfermeira para ajudá-la nos primeiros dias. Na verdade, interrompeu Eduardo, contratei 2 enfermeiros que se revezarão. Profissionais especializados em casos de envenenamento e recuperação pós-UTI. Recomendação do Dr. Márcio. Vi um lampejo de contrariedade nos olhos das duas, rapidamente disfarçado. Que maravilha, filho! Elogiou Letícia, passando o braço pela cintura de Eduardo. Você pensa em tudo. Nos dias que se seguiram, encenei perfeitamente o papel de idosa debilitada. Caminhava devagar, apoiada nos enfermeiros, fingia dificuldade para comer, aceitava a ajuda de Letícia e Ivone nas pequenas tarefas diárias. Quanto mais vulnerável eu parecia, mais confiantes elas ficavam. À noite, quando todos dormiam, Eduardo vinha ao meu quarto através de uma passagem no closet que dava para um corredor de serviço. Revisávamos as gravações do dia, acompanhávamos cada movimento delas, refinávamos nosso plano. O que vimos e ouvimos através daquelas câmeras só confirmou nossas piores suspeitas. Ela está mais forte do que imaginei, comentou Letícia com Ivone enquanto estavam sozinhas no quarto. O veneno deveria ter sido fatal. Precisamos ser mais cuidadosas agora, respondeu Ivone. Eles trouxeram enfermeiros, estão desconfiados. Não importa. Eduardo não suspeita de nada. Ele é tão ingênuo quanto todos os outros. Letícia riu, um som frio que me causou arrepios. Acha mesmo que me casei com ele por amor? Quando conseguirmos o dinheiro dela, ele será o próximo. Ouvir aquilo enquanto via a expressão de Eduardo foi um dos momentos mais difíceis da minha vida.
O rosto do meu filho, sempre tão expressivo desde criança, mostrava uma mistura de dor, raiva e resolução que partiu meu coração. Ela nunca me amou, murmurou Eduardo, com os olhos fixos na tela onde sua esposa discutia com naturalidade sobre assassiná-lo. Nem por um segundo. Pousei minha mão sobre a dele. Mas eu amo meu filho. Sempre amei e sempre amarei. E juntos, vamos fazer justiça. Na semana seguinte, passamos para a segunda fase do plano. Comecei a manifestar uma gradual, mas visível, perda de memória recente. Esquecia pequenas coisas. Onde havia deixado os óculos, que dia da semana era, o nome do jardineiro que trabalhava conosco há 15 anos. É sequela do envenenamento, explicou um dos nossos enfermeiros à mesa do jantar, como havíamos combinado. O veneno afetou algumas funções cognitivas. Pode ser temporário ou permanente. Ainda é cedo para dizer. Vi o brilho de triunfo nos olhos de Letícia e Ivone. Era exatamente o que elas queriam ouvir. Uma Jurema mentalmente comprometida seria muito mais fácil de manipular. No dia seguinte, durante o café da manhã, deixei cair acidentalmente um comentário sobre meus planos para o futuro dos restaurantes. Acho que está na hora de pensar na sucessão do negócio, falei, observando atentamente as reações. Não sou mais tão jovem e depois desse susto no hospital, bem, a gente precisa ser prática. A senhora não deveria se preocupar com isso agora, dona Jurema, disse Letícia, trocando um rápido olhar com Ivone. Precisa focar na recuperação. Mas é justamente por isso, minha querida. Esse acidente me fez perceber como a vida é frágil. Permiti que minha voz tremesse um pouco. Eduardo é meu único filho, meu herdeiro natural. Mas você agora também é da família. Estava pensando em transferir algumas propriedades diretamente para o nome de vocês dois. A isca estava lançada. Naquela mesma noite, as câmeras no quarto delas capturaram a conversa que esperávamos. Ela vai transferir propriedades para nós. Letícia estava exultante. Isso é melhor do que o plano original. Se conseguirmos as escrituras dos imóveis antes, não precisamos esperar ela morrer para começar a vender. E quanto ao resto? Os restaurantes, as contas no exterior? Perguntou Ivone. Uma coisa de cada vez. A velha está confusa, com a memória fraca. Vamos conseguir que ela assine procurações, transferências, o que for necessário. Eduardo não entende nada de direito sucessório. Sempre deixou isso nas mãos dela. Quando ele perceber o que aconteceu, já teremos liquidado os ativos. Assistir aquilo doía, mas também fortalecia minha resolução. Durante toda a minha vida, enfrentei pessoas que me subestimaram por ser mulher, por vir da pobreza, por não ter educação formal. Agora, na minha velhice, era subestimada novamente. E usaria isso a meu favor. No terceiro mês após minha volta do hospital, anunciei minha decisão de realizar uma grande festa para celebrar os 40 anos do primeiro restaurante Sabor do Sul, no Mercado Público de Porto Alegre. Quero reunir todos os amigos, parceiros de negócios, a imprensa. Será um marco, declarei durante o jantar. Tem certeza, mãe? Não é muito esforço para a senhora agora? Eduardo interpretou perfeitamente seu papel de filho preocupado. É importante para mim, filho. Pode ser minha última grande celebração. Deixei a implicação pairar no ar. Letícia e Ivone se entreolharam, captando exatamente o que eu queria que captassem. A ideia de que eu estava fazendo um evento de despedida, talvez pressentindo meu fim. É uma ideia maravilhosa, sogra. Letícia adotou seu tom mais doce. Deixe que eu ajudo a organizar tudo. Será um evento inesquecível. Você não imagina o quanto. Respondi com um sorriso que ela interpretou como gratidão. Nos dias que se seguiram, observei Letícia assumir o comando dos preparativos com um entusiasmo genuíno. Ela realmente acreditava que estava organizando o cenário perfeito para avançar com seus planos. A festa seria no maior salão de eventos de Porto Alegre, com mais de 300 convidados, incluindo políticos, empresários, celebridades locais e, claro, jornalistas. Enquanto isso, nos bastidores, Eduardo, Renato e eu movíamos nossas próprias peças. Contratamos discretamente a melhor advogada criminalista do estado,
doutora Helena Bastos, que ficou horrorizada ao conhecer os detalhes do caso e aceitou nos representar. Com sua orientação, entramos em contato com a Polícia Federal, já que o esquema de Letícia e Ivone cruzava fronteiras estaduais. Precisamos de provas concretas do envenenamento, alertou a delegada Cristina Menezes, responsável pelo caso. Gravações mostrando intenção são importantes, mas precisamos pegá-las em flagrante. Elas tentarão novamente, afirmei com certeza. Especialmente durante a festa. É o cenário perfeito. Muitas testemunhas para um colapso natural de uma idosa emocionada. A delegada me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. A senhora está se oferecendo como isca, dona Jurema. É extremamente perigoso. Já sobrevivi a elas uma vez, respondi. E agora estou preparada. Uma semana antes da festa, intensifiquei minha atuação de idosa confusa e fragilizada. Comecei a mencionar dores no peito e falta de ar. Pedi a Eduardo, na frente de Letícia, que agendasse uma consulta com meu cardiologista. O Dr. Paulo disse que é apenas estresse, filho. Relatei depois, propositalmente quando Letícia podia ouvir. Receitou uns calmantes que devo tomar antes da festa. Estou nervosa. É um grande evento. Naquela noite, as câmeras capturaram exatamente o que esperávamos. É a oportunidade perfeita, Letícia dizia, andando de um lado para outro no quarto. Ela vai tomar calmantes antes da festa. Se misturarmos o veneno com os remédios, os efeitos serão potencializados. Um colapso durante o discurso dela, na frente de todos, parecerá completamente natural. E se alguém desconfiar? Perguntou Ivone, sempre mais cautelosa. Quem? Ela tem 68 anos. Histórico de problemas cardíacos na família. Pesquisei o prontuário médico dela. E acaba de sair de uma internação na UTI. Todos os médicos concluirão que foi um ataque cardíaco natural. Na manhã da festa, enquanto me preparava, senti um frio na barriga que não era apenas encenação. Apesar de todas as precauções, dos policiais disfarçados que estariam no evento, dos antídotos que o Dr. Márcio havia me fornecido caso algo desse errado, eu estava prestes a enfrentar duas assassinas que já haviam quase conseguido me matar uma vez. Eduardo entrou no meu quarto enquanto a maquiadora finalizava meu penteado. Dispensei a profissional com um gesto e, quando ficamos a sós, meu filho segurou minhas mãos. Ainda podemos cancelar tudo, mãe. Já temos provas suficientes para incriminá-las. Balancei a cabeça. Quero que todos vejam quem elas realmente são. Quero que paguem não só pelo que fizeram a nós, mas a todas as outras vítimas. Esta noite, finalmente faremos justiça. No trajeto para o salão de eventos, sentada na limusine ao lado de Eduardo, com Letícia e Ivone no banco à nossa frente, respirei fundo e me preparei mentalmente. Durante toda a minha vida, enfrentei desafios que muitos considerariam impossíveis. Construí um império gastronômico sendo uma mulher pobre, sem estudo formal, em uma época em que as cozinhas profissionais eram domínio exclusivamente masculino. Sobrevivi à perda do amor da minha vida, à solidão e agora a uma tentativa de assassinato. Esta noite seria o capítulo final dessa história, e eu garantiria que o desfecho fosse de acordo com meus termos. O salão estava deslumbrante. Letícia realmente havia se superado na decoração, ansiosa para criar o cenário perfeito para seu crime. Fotos dos restaurantes ao longo das décadas adornavam as paredes. No centro, uma enorme foto minha e de Augusto na inauguração do primeiro estabelecimento. Jovens, sorridentes, cheios de sonhos. Enquanto circulava entre os convidados, recebendo cumprimentos e abraços, mantinha os olhos atentos a cada movimento de Letícia e Ivone. Elas também circulavam, charmosas e sorridentes, o perfeito retrato da nora e sogra dedicadas. Uma hora antes do discurso principal, fui ao camarim preparado especialmente para mim. Eduardo me acompanhou, como planejado. Letícia veio logo atrás, carregando minha bolsa. Trouxe seus remédios, dona Jurema, ela disse, retirando o frasco de calmantes. A senhora precisa estar tranquila para o grande momento. Obrigada, querida. Sempre tão atenciosa. Peguei o frasco, já sabendo que os comprimidos haviam sido substituídos.
Nossas câmeras capturaram Letícia fazendo isso mais cedo, em casa. Vou pegar água para a senhora. Ela se ofereceu, saindo rapidamente. Assim que a porta fechou, Eduardo pegou o frasco e o substituiu por outro idêntico, com comprimidos seguros. O frasco envenenado foi guardado em um saco especial para análise forense posterior. Letícia retornou com um copo d'água, observando atentamente enquanto eu supostamente tomava o remédio. Troquei um olhar imperceptível com Eduardo. Estávamos prontos para o ato final. Às 21h em ponto, subi ao palco para meu discurso. A sala estava lotada com mais de 300 convidados. No fundo, próximo às saídas, policiais federais disfarçados aguardavam o sinal. Renato e sua equipe monitoravam cada movimento através das câmeras estrategicamente posicionadas. Boa noite a todos! Comecei, sentindo o peso do momento. Hoje celebramos 40 anos de uma jornada que começou com um sonho e muito trabalho duro. Enquanto falava sobre a trajetória dos restaurantes, sobre Augusto, sobre as dificuldades e conquistas, observava Letícia e Ivone na primeira fileira. Elas me olhavam com atenção fingida, provavelmente contando os minutos até que o suposto veneno começasse a fazer efeito. Aos 20 minutos de discurso, dei o sinal combinado, passando a mão na testa como se estivesse subitamente tonta. Eduardo imediatamente se levantou, preocupado. Vi o brilho de triunfo nos olhos de Letícia. Perdoem-me, falei ao microfone, com voz deliberadamente fraca. Acho que preciso me sentar um momento. Eduardo subiu ao palco para me ajudar, seguido por Letícia, que agora interpretava perfeitamente o papel de Nora aflita. Ivone também se aproximou, aparentando preocupação. Está tudo bem, mãe? Perguntou Eduardo, alto o suficiente para ser ouvido pelos convidados próximos. Não sei, filho. Estou tonta. Meu coração. Levei a mão ao peito, encenando dificuldade para respirar. Vou chamar uma ambulância, disse Letícia, pegando o celular. Não será necessário, declarei, minha voz subitamente firme e clara. Levantei-me sem dificuldade para choque de Letícia e Ivone. Na verdade, já temos médicos presentes. E também fiz um gesto para o fundo do salão. Policiais federais. As luzes do salão diminuíram e um enorme telão desceu atrás de mim. Nele, começaram a ser exibidas as gravações que havíamos coletado nos últimos meses. Letícia e Ivone discutindo planos para me matar, substituindo meus remédios por veneno, falando sobre como matariam Eduardo depois, revelando suas verdadeiras identidades e crimes anteriores. O salão inteiro mergulhou em um silêncio atordoado, seguido por sussurros horrorizados e exclamações de choque. Letícia ficou pálida como um fantasma, enquanto Ivone olhava freneticamente para as saídas, agora bloqueadas por policiais. Adriana Mendonça e Sônia Mendonça. Anunciei ao microfone, usando seus verdadeiros nomes. Vocês estão presas por tentativa de homicídio, fraude, falsidade ideológica e associação criminosa. Letícia, ou melhor, Adriana, olhou para mim com um ódio visceral que dispensava qualquer disfarce. Seus olhos, antes sempre doces e atenciosos quando me fitavam, agora revelavam sua verdadeira natureza. Frios, calculistas, assassinos. Sua velha maldita, ela sibilou, baixo o suficiente para que apenas eu, Eduardo e Ivone ouvíssemos. Como descobriu? Nunca subestime uma mulher que construiu um império do zero. Respondi calmamente, enquanto os policiais federais se aproximavam do palco. O que aconteceu a seguir ficará para sempre gravado na memória de todos os presentes. Num movimento desesperado, Adriana sacou uma pequena seringa do bolso de seu vestido de festa. Seu plano B, presumo, caso os comprimidos envenenados falhassem. Avançou em minha direção com a agilidade de uma predadora, mirando meu pescoço. Eduardo reagiu instantaneamente, jogando-se entre nós e recebendo o golpe no braço. A seringa penetrou profundamente e vi o êmbolo ser pressionado antes que os seguranças conseguissem dominá-la. "Eduardo!" gritei, enquanto meu filho cambaleava, subitamente pálido. Os policiais imobilizaram Adriana, que ria histericamente agora. Todo o verniz de sofisticação completamente esfacelado. "Tarde demais!" ela gargalhou. "Se não consigo seu dinheiro, velha, pelo menos leva o seu precioso filhinho."
O Dr. Márcio, que como planejado estava entre os convidados, correu para atender Eduardo. Naquele momento, enquanto via meu filho sendo colocado em uma maca improvisada, temi que nosso plano tão meticuloso tivesse acabado em tragédia. O salão era um caos. Convidados gritavam, fotógrafos disparavam flashes incessantemente, jornalistas transmitiam ao vivo o desenrolar dos acontecimentos. Ivone foi algemada sem resistência, parecendo subitamente envelhecida e derrotada. Adriana continuava a gritar obscenidades enquanto era arrastada para fora, prometendo vingança. Acompanhei Eduardo na ambulância até o hospital, segurando sua mão que ficava cada vez mais fria. Ele estava consciente, mas sua respiração tornava-se mais laboriosa a cada minuto. "Vai ficar tudo bem, mãe", ele sussurrou, sempre o filho protetor, mesmo agora. "Valeu a pena. Elas não vão machucar mais ninguém." No hospital, Eduardo foi imediatamente levado para tratamento intensivo. Doutor Márcio conseguiu identificar o veneno graças à seringa que foi apreendida, uma versão ainda mais potente do que haviam usado em mim meses antes. As 12 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Sentada na sala de espera, revivi cada momento desde que Adriana entrara em nossas vidas. Como fui tola em não perceber antes. Os sinais estavam todos lá, desde o início. O encontro casual na feira gastronômica, o interesse excessivo nos negócios, o casamento apressado. Cláudia, minha amiga de décadas, juntou-se a mim no hospital, segurando minhas mãos enrugadas nas suas. "Você não tinha como saber, Jurema." Ela tentou me consolar. "Elas eram profissionais nisso. Fizeram o mesmo com outras famílias antes. Devia ter confiado nos meus instintos", respondi, as lágrimas finalmente rompendo a compostura que eu havia mantido durante todo o confronto. Percebi que algo estava errado semanas depois que elas se mudaram para nossa casa, mas não quis acreditar. Não quis estragar a felicidade do Eduardo. "E agora capturamos essas criminosas", Cláudia afirmou com firmeza, "graças à sua coragem e à de Eduardo." Naquele momento, Dr. Márcio entrou na sala de espera. Levantei-me de um salto, meu coração disparado. "Como ele está?" perguntei, temendo a resposta. O médico sorriu cansado. "Ele vai sobreviver, dona Jurema. A intervenção foi rápida o suficiente. O antídoto funcionou, embora ele precise ficar em observação por alguns dias. Seu filho é forte, como a mãe." O alívio foi tão intenso que minhas pernas fraquejaram. Cláudia me ajudou a sentar novamente, enquanto eu agradecia entre soluços. No dia seguinte, enquanto Eduardo ainda se recuperava no hospital, recebi a visita da delegada Cristina Menezes. Seu rosto normalmente severo trazia uma expressão de satisfação contida. "Encontramos um arsenal de venenos no quarto delas", ela relatou. "E também diários detalhados, documentos falsos, identidades alternativas." Adriana confessou tudo na delegacia, achando que poderia negociar uma pena mais leve. Mas o que ela não sabe é que conectamos os casos anteriores. Temos evidências suficientes para incriminá-las por pelo menos 3 homicídios em outros estados. "Quanto tempo de prisão?" perguntei. "Com todos os agravantes e a soma das penas, elas não sairão da cadeia enquanto viverem", a delegada afirmou. "Mas há mais, dona Jurema. Precisamos da sua ajuda. Acreditamos que elas não agiram sozinhas." Essa revelação me pegou de surpresa. "Como assim?" A delegada abriu uma pasta que trazia consigo, mostrando-me fotos e documentos. "Identificamos uma rede maior de golpistas usando métodos semelhantes. Idosos ricos mortos em circunstâncias suspeitas, sempre após a aproximação de pessoas mais jovens que ganhavam sua confiança. Aconteceu em pelo menos 5 estados nos últimos 10 anos. Observei as fotos. Homens e mulheres idosos, todos com expressões gentis, todos que haviam construído fortunas com trabalho duro como eu, todos mortos antes do tempo. O que posso fazer para ajudar?" perguntei, sentindo uma nova determinação crescer dentro de mim. "Seu caso é o primeiro em que conseguimos capturar os criminosos em flagrante, com provas incontestáveis. Gostaríamos que a senhora testemunhasse, ajudasse a conscientizar outras potenciais vítimas. Sua história pode salvar vidas." Não hesitei nem por um segundo.
Conte comigo, delegada. Farei o que for necessário. Nos dias que se seguiram, enquanto Eduardo se recuperava, minha casa tornou-se o centro de uma investigação federal. Cada cômodo foi examinado minuciosamente, cada pertence de Adriana e Ivone analisado. Descobriram um compartimento secreto na base da cama delas, contendo mais de $50 mil em dinheiro, passaportes falsos com diferentes identidades e, o mais perturbador, uma lista de potenciais alvos futuros, viúvos e viúvas abastados em Porto Alegre e arredores. Meu nome estava riscado na lista, com a anotação "em andamento". O de Eduardo aparecia logo abaixo, marcado como "próximo". Ver aquilo escrito friamente num papel fez meu sangue gelar. Quando finalmente pude visitar Eduardo no hospital, ele já estava sentado na cama, com cor voltando ao rosto. Abriu um sorriso fraco ao me ver. "Conseguimos, mãe", ele disse, enquanto eu o abraçava com cuidado para não incomodar os tubos e sensores. "Quase te perdi, filho", murmurei contra seu cabelo, as lágrimas voltando. "Nunca me perdoaria se..." Eduardo segurou minha mão. "Não, mãe. Eu que quase perdi você primeiro. Se não tivesse chegado em casa naquele dia, se elas tivessem tido mais alguns minutos..." Ficamos em silêncio por um momento, contemplando o quão perto havíamos chegado da tragédia. "Como vamos seguir em frente depois disso?" Eduardo finalmente perguntou, sua voz traindo sua juventude e vulnerabilidade. Por um instante, vi nele o menino de 5 anos que vinha para minha cama durante tempestades, assustado com os trovões. "Um dia de cada vez, meu filho", respondi, acariciando seu rosto. "Como sempre fizemos." Quando Eduardo recebeu alta, uma semana depois, decidimos que era hora de limpar nossa casa de todas as memórias daquelas mulheres. Contratamos uma empresa especializada para reformar completamente os quartos que elas haviam ocupado. Doamos todas as roupas e pertences que deixaram para trás. Mudamos a decoração, os móveis, até as cores das paredes. Era um processo de purificação, de reclamar nosso espaço. Nossa fortaleza havia sido invadida, mas agora a tomávamos de volta. Uma tarde, enquanto supervisionávamos a reforma, Eduardo parou diante da grande foto de família que ficava no hall de entrada. Ele, eu e Augusto, tirada no dia da formatura de Eduardo na faculdade. Augusto já estava doente na época, mas havia feito questão de comparecer, orgulhoso do filho único. "Pai teria orgulho de como enfrentamos isso", Eduardo comentou, tocando o rosto sorridente de Augusto na fotografia. "Ele sempre teve orgulho de você", respondi, me juntando a ele. E agora, mais do que nunca, 2 semanas após a prisão de Adriana e Ivone, quando a poeira começava a baixar e tentávamos retomar alguma normalidade em nossas vidas, recebi uma ligação da delegada Cristina. "Precisamos que a senhora venha à delegacia", ela disse, seu tom urgente. "Encontramos algo que precisa ver." Ao chegar lá, acompanhada de Eduardo, fomos levados a uma sala reservada. A delegada nos esperava com expressão grave, junto de um homem que se apresentou como detetive da Polícia de São Paulo. "Dona Jurema, senhor Eduardo", a delegada começou. "O que vamos mostrar é perturbador, mas acreditamos que vocês merecem saber toda a verdade." Ela ligou um monitor na parede, que exibiu fotos de um quarto de hospital. Na cama, um homem inconsciente, ligado a diversos aparelhos, claramente em estado vegetativo. "Este é Carlos Henrique Almeida", explicou o detetive. "Empresário de São Paulo, dono de uma rede de farmácias. Ele está em coma há 3 anos, após um acidente doméstico." Eduardo e eu nos entreolhamos, confusos sobre a relevância daquilo para nós. O nome de solteira que Adriana usava em São Paulo era Adriana Almeida, continuou o detetive. Ela se apresentava como esposa de Carlos Henrique. A implicação daquelas palavras me atingiu como um golpe físico. "Está dizendo que..." "Sim, dona Jurema. Adriana já era casada. Ela não matou Carlos Henrique como as outras vítimas. O envenenamento deu errado, deixando-o em coma permanente. Como ele não tinha parentes próximos, ela assumiu o controle dos bens como esposa, esvaziou as contas, vendeu propriedades e depois desapareceu.
Quando a fraude foi descoberta, ela já estava em Porto Alegre, conhecendo seu filho. Eduardo empalideceu. Então eu não fui apenas enganado. Eu nem mesmo era legalmente casado com ela? O casamento de vocês é legalmente nulo, confirmou a delegada. Ela ainda era oficialmente casada com Carlos Henrique quando se casou com você. Aquela revelação trouxe uma estranha mistura de horror e alívio. Eduardo não precisaria passar pelo trauma de um divórcio. O casamento nunca existiu legalmente. Mas a profundidade da mentira, o fato de que aquela mulher mantinha um homem em coma enquanto iniciava um novo golpe conosco, era quase impossível de processar. Há mais, disse o detetive hesitante. Encontramos registros de que Adriana visitava Carlos Henrique no hospital regularmente, mesmo depois de se mudar para Porto Alegre. Aproveitava quando dizia estar visitando parentes em São Paulo. Por quê? Perguntei, incapaz de compreender. Se ela já havia roubado tudo dele? Controle, respondeu a delegada. Os médicos notaram que após cada visita dela, os sinais vitais dele pioravam temporariamente. Suspeitamos que ela administrava pequenas doses de veneno, não o suficiente para matar, apenas para garantir que ele nunca acordasse e a identificasse. Eduardo levantou-se abruptamente e saiu da sala. Encontrei-o no corredor, respirando pesadamente, encostado na parede. Como pude ser tão cego? Ele murmurou quando me aproximei. Como não percebi o monstro com quem estava dormindo? Envolvi meu filho em um abraço apertado, sentindo seu corpo tremer com soluços contidos. Ela enganou a todos, filho. Era o trabalho dela. Era nisso que ela era boa. Não se culpe. Voltamos para casa naquele dia em silêncio, cada um absorvendo as novas revelações a seu modo. À noite, sentados na varanda que dava para o jardim, Eduardo finalmente falou o que parecia estar consumindo-o por dentro. Acha que algum dia vou conseguir confiar em alguém novamente, mãe? Amar alguém? A pergunta partiu meu coração. Meu filho, sempre tão afetuoso e confiante, agora olhava para o futuro com os olhos nublados pela desconfiança. Vai levar tempo, filho, respondi honestamente. Feridas assim não cicatrizam da noite para o dia. Mas você tem um coração bom. Sempre teve. Não deixe que ela roube isso de você também. Os meses seguintes foram dedicados à recuperação, não apenas física, mas emocional e espiritual. Eduardo mergulhou no trabalho, assumindo mais responsabilidades na administração dos restaurantes. Eu decidi usar minha experiência para algo maior. Com a ajuda da delegada Cristina, criei uma fundação para a conscientização e apoio a idosos vulneráveis a golpes emocionais e financeiros. Comecei a dar palestras, contando minha história, alertando sobre os sinais que ignorei, os padrões de comportamento que deveriam ter me alertado. O julgamento de Adriana e Ivone tornou-se um dos mais notórios na história criminal recente do Brasil. A imprensa acompanhava cada detalhe, cada nova revelação sobre seus crimes anteriores. O caso ganhou manchetes nacionais. O Império contra-ataca, como uma empresária de 68 anos desmantelou uma rede de assassinos. Durante o julgamento, sentei-me na primeira fila, encarando diretamente as mulheres que tentaram me matar. Adriana mantinha uma expressão de desprezo, enquanto Ivone parecia ter envelhecido 20 anos na prisão, seu olhar vago e derrotado. Quando fui chamada para testemunhar, caminhei até o banco das testemunhas com a mesma determinação que me levara a abrir meu primeiro restaurante, contra todas as probabilidades. Contei cada detalhe, cada manipulação, cada tentativa de envenenamento. Minha voz não tremeu nem uma vez. Senhora Vasconcelos, perguntou o promotor, quando a senhora percebeu que sua nora e a mãe dela estavam tentando matá-la. Olhei diretamente para a Adriana antes de responder. O veneno delas não foi a primeira dificuldade que enfrentei na vida. Cresci na pobreza, construí um império sendo mulher em um mundo de homens, sobrevivi à perda do meu marido. Talvez elas pudessem ter enganado alguém que teve a vida mais fácil. Mas quando você luta por tudo que tem, desenvolve um sexto sentido para pessoas que querem tirar isso de você. O veredicto veio após 3 semanas de julgamento, culpadas de todas as acusações. A sentença,
30 anos para cada uma, sem possibilidade de liberdade condicional. Ao ouvir a decisão, Adriana finalmente perdeu a compostura, gritando ameaças e obscenidades enquanto era arrastada para fora do tribunal. Isso não acabou, velha. Ainda vou te pegar. Vou pegar seu filho também. Mantive-me impassível, apenas sustentando seu olhar até que ela desaparecesse pela porta. Suas ameaças eram vazias agora. Ela passaria o resto da vida atrás das grades. Na saída do tribunal, repórteres me cercaram, microfones apontados em minha direção, flashes disparando. Dona Jurema, como se sente com o veredicto? O que a senhora diria para outras pessoas que podem estar na mesma situação? A senhora perdoa Adriana e Ivone pelos crimes? Respirei fundo antes de responder, sabendo que minhas palavras alcançariam outras potenciais vítimas. Justiça foi feita, não apenas por mim e meu filho, mas por todas as vítimas anteriores que não tiveram a chance de ver suas assassinas punidas. Quanto ao perdão, fiz uma pausa, considerando. Talvez um dia, mas hoje, estou focada em garantir que nenhuma outra família passe pelo que passamos. Quando voltamos para casa após o julgamento, Eduardo e eu nos sentamos em silêncio na varanda, contemplando o jardim que Augusto havia planejado com tanto carinho anos atrás. As rosas estavam em plena floração, suas cores vibrantes contrastando com o peso dos últimos meses. Acabou, disse Eduardo finalmente, segurando minha mão. Elas não podem mais nos ferir. Eu queria acreditar nisso. Queria sentir alívio completo. Mas algo dentro de mim permanecia inquieto, como se uma parte da história ainda estivesse inacabada. O que foi, mãe? Eduardo percebeu minha hesitação. Sempre foi perceptivo, desde criança. Justiça foi feita, respondi lentamente. Mas e as outras vítimas? E aqueles que ajudaram Adriana e Ivone? A delegada disse que elas faziam parte de uma rede maior. Eduardo assentiu, compreendendo. Você quer ir além do nosso caso. Não era uma pergunta, mas confirmei mesmo assim. Quero desmantelar todo o esquema. Quero que nenhuma outra família passe pelo que passamos. Nas semanas seguintes, trabalhei incansavelmente com a delegada Cristina, a Polícia Federal e o Ministério Público. Meu testemunho levou à reabertura de casos arquivados como morte natural em 3 estados. Exumações foram realizadas, revelando traços do mesmo veneno exótico usado em mim. Novas investigações começaram, focando em pessoas próximas às vítimas que haviam aparecido repentinamente em suas vidas. Minha casa tornou-se uma espécie de quartel-general informal. Renato, o detetive particular que havia se tornado um amigo próximo durante nossa investigação, coordenava uma equipe que seguia pistas em todo o país. Minha amiga Cláudia, advogada aposentada, ajudava a navegar pelos labirintos legais que enfrentávamos. A senhora deveria escrever um livro sobre isso, sugeriu Renato uma noite, enquanto examinávamos documentos espalhados pela mesa de jantar. Sua história poderia salvar vidas. A ideia ficou comigo. Não era escritora. Nunca havia considerado compartilhar minha vida dessa forma, mas talvez fosse necessário. Talvez outras juremas por aí precisassem ouvir que não estavam sozinhas, que não estavam imaginando coisas quando sentiam que algo estava errado. 3 meses após o julgamento, recebi uma ligação que mudaria o rumo da nossa missão. Era Dr. Márcio, o médico que havia identificado o veneno e salvado minha vida e a de Eduardo. Dona Jurema, ele disse, sua voz traindo excitação contida. Preciso vê-la imediatamente. Descobri algo que pode ser crucial para o caso. Meia hora depois, ele estava na minha sala, acompanhado por um homem mais jovem que se apresentou como farmacêutico especialista em toxicologia. Estive pesquisando sobre o veneno usado contra a senhora, explicou o Dr. Márcio. É extremamente raro, derivado de uma planta que só cresce em certas regiões da Ásia. Não é algo que qualquer pessoa conseguiria obter. O que isso significa? Perguntei, sentindo Eduardo tensionar ao meu lado. O toxicologista abriu seu laptop, mostrando um documento. Este veneno só poderia ter sido obtido através de canais muito específicos. Conseguimos rastrear a importação, teoricamente para fins de pesquisa acadêmica, para um laboratório em São Paulo.
O responsável pela autorização era este homem. Ele ampliou uma foto na tela. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e expressão austera, olhava para a câmera. Dr. Ricardo Menezes, leu Eduardo. Quem é ele? Um toxicologista respeitado, professor universitário, consultor da polícia científica, respondeu o farmacêutico. E, curiosamente, tem uma conexão com Ivone. Eles frequentaram a mesma universidade, na mesma época. Aquela informação foi como encontrar a peça faltante de um quebra-cabeça. Imediatamente, acionamos a delegada Cristina, que conseguiu um mandado de busca para o laboratório e residência do Dr. Menezes em tempo recorde. O que encontraram foi chocante. Um arquivo meticuloso de fórmulas venenosas, cada uma adaptada para mimetizar diferentes condições médicas naturais: coração, fígado, pulmões. Ele tinha venenos específicos para falhas em cada órgão, projetados para enganar até mesmo médicos experientes. Dr. Menezes foi preso 2 dias depois, tentando embarcar para o exterior. Sob interrogatório, começou a falar, esperando redução de pena. As revelações eram mais perturbadoras do que poderíamos imaginar. Ele confessou fornecer venenos para pelo menos 12 casos nos últimos 8 anos. Relatou a delegada em uma reunião emergencial em minha casa. Não apenas para Adriana e Ivone, mas para uma rede organizada de golpistas que ele chama de os ceifadores. Pessoas que se especializam em seduzir idosos ricos, manipulá-los e então eliminá-los para herdar suas fortunas. Quantas pessoas fazem parte desse grupo? Perguntou Eduardo, horrorizado. Pelo menos 20 operadores ativos, segundo Menezes, respondeu a delegada consultando suas anotações. Mais diversos facilitadores, advogados corruptos que falsificam testamentos, médicos que assinam atestados de óbito sem questionar, funcionários de cartórios que aceleram inventários. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não estávamos lidando apenas com 2 assassinas, mas com uma organização criminosa sofisticada e ramificada. A delegada continuou. Menezes está oferecendo nomes, datas, localizações. Com essas informações, podemos desmantelar toda a rede. Mas ela hesitou, olhando diretamente para mim. Mas o quê? Incentivei. Precisamos de isca. Alguém que os atraia, que os faça sair das sombras. Alguém com um perfil tão irresistível que eles não conseguiriam ignorar, mesmo sabendo dos riscos. Eu, concluí imediatamente. Não era uma pergunta. Não! Eduardo se levantou bruscamente. Depois de tudo que passamos, é loucura, mãe. Não vou permitir. Olhei para meu filho, entendendo seu medo. Ele quase me perdera uma vez. A ideia de me colocar em risco novamente era insuportável para ele. Mas também vi em seus olhos o mesmo senso de justiça que sempre cultivei nele. Não seria exatamente como da última vez, Eduardo, explicou a delegada. Dona Jurema estaria sob vigilância constante. Teríamos agentes disfarçados a todo momento. Cada passo seria meticulosamente planejado. Qual seria o plano? Perguntei, ignorando os protestos contínuos de Eduardo. A delegada explicou. Anunciaríamos publicamente que eu estaria lançando um novo empreendimento, uma expansão internacional da rede de restaurantes, começando por Buenos Aires e Santiago. Isso implicaria movimentação de grandes quantias, aquisição de imóveis no exterior, viagens frequentes. O tipo de situação que atrairia os ceifadores como tubarões ao sangue. Quanto tempo levaria? Questionei, já calculando mentalmente os riscos. Alguns meses, provavelmente. Eles são cautelosos, estudam suas vítimas cuidadosamente antes de agir. Precisamos dar tempo suficiente para que mordam a isca, mas não tanto que percebam a armadilha. Aquela noite, após a delegada partir, Eduardo e eu tivemos uma longa conversa. Ele estava furioso, assustado, indignado com a mera sugestão de que eu me colocasse novamente em perigo. Já tivemos nossa vingança, mãe, ele argumentou. Adriana e Ivone estão presas. Por que não deixar que a polícia cuide do resto? Levei-o até a janela, de onde podíamos ver o jardim iluminado pela lua cheia. As mesmas rosas que Augusto plantara, que continuavam a florescer ano após ano. Seu pai me ensinou algo importante, filho.
Ele dizia que plantar um jardim é um ato de fé no futuro. Você trabalha hoje para que outros possam desfrutar da beleza amanhã, mesmo quando você não estiver mais aqui. Toquei o rosto de Eduardo, agora marcado por linhas de preocupação que não existiam antes de toda essa provação. Não estou fazendo isso só por nós, ou pelas vítimas passadas. Estou fazendo pelas futuras, pelos idosos que ainda nem sabem que são alvos, pelas famílias que serão destruídas se não interrompermos esse ciclo agora. Eduardo me abraçou forte, sem dizer palavra. Sabia que havia perdido o argumento. Não porque eu era teimosa, embora também fosse isso, mas porque, no fundo, ele compartilhava dos mesmos valores que me motivavam. Na manhã seguinte, comuniquei à delegada Cristina minha decisão. A Operação Jardim de Inverno, nome que escolhi em homenagem a Augusto, estava oficialmente em andamento. As semanas seguintes foram intensas. Enquanto eu dava entrevistas para jornais e revistas sobre a expansão internacional dos restaurantes Sabor do Sul, uma equipe de elite da Polícia Federal trabalhava nos bastidores, montando a operação mais abrangente contra crimes contra idosos já realizada no Brasil. Minha casa foi equipada com o mais avançado sistema de vigilância, praticamente invisível aos olhos leigos. Agentes disfarçados foram infiltrados como novos funcionários. Jardineiros, cozinheiras, motoristas. Uma jovem policial particularmente talentosa, detetive Camila, foi colocada como minha nova assistente pessoal. O plano começou a funcionar mais rápido do que esperávamos. Menos de 2 meses após o anúncio da expansão internacional, comecei a receber contatos casuais de pessoas que claramente haviam estudado meus movimentos e interesses. Um consultor de investimentos internacionais apareceu em um evento beneficente onde eu era a homenageada da noite. Um arquiteto especializado em restaurantes surgiu com recomendações de pessoas que, quando verificadas, mal se lembravam dele. Uma viúva recém-chegada a Porto Alegre tentou estabelecer amizade através de amigos em comum. Cada contato era minuciosamente investigado. Identidades eram verificadas, passados esmiuçados, conexões mapeadas. Aos poucos, o padrão começou a emergir. Todos tinham ligações, algumas bastante indiretas, com pessoas já identificadas por Menezes como parte dos ceifadores. O momento decisivo veio quando recebi um convite para jantar na casa de um empresário chamado Antônio Barros, supostamente interessado em investir na expansão internacional. A verificação de antecedentes mostrou que ele havia mudado de nome 2 vezes e tinha conexões com 3 casos suspeitos de mortes de idosos ricos em Belo Horizonte. É ele, confirmou a delegada. Antônio, ou melhor, Carlos Eduardo Freitas, é um dos cabeças da organização, segundo Menezes. Este jantar é a oportunidade que esperávamos. O plano para aquela noite foi meticulosamente elaborado. Eu usaria um broche especial com câmera e microfone embutidos. Detetive Camila me acompanharia como assistente. Agentes estariam posicionados nos arredores da mansão de Antônio, prontos para intervir ao menor sinal de perigo. A mansão era ostensiva, com obras de arte valiosas exibidas sem qualquer modéstia. Antônio, não conseguia pensar nele pelo nome verdadeiro. Era um homem elegante de cerca de 50 anos, com um sotaque ligeiramente europeu, que depois descobri ser completamente fabricado. Dona Jurema, ele me recebeu efusivamente, beijando minhas mãos como se fôssemos velhos amigos. Que honra recebê-la em minha humilde casa. O jantar foi servido por uma equipe de garçons profissionais. A comida era excelente, o vinho ainda melhor. A conversa fluía naturalmente, com Antônio demonstrando conhecimento impressionante sobre gastronomia e negócios internacionais. Se eu não soubesse o que ele realmente era, poderia facilmente tê-lo considerado um cavalheiro culto e charmoso. Confesso que a convidei esta noite não apenas para discutir negócios. Ele comentou enquanto o garçom servia o café após a sobremesa. Tenho grande admiração por sua trajetória, Dona Jurema. Uma mulher que construiu um império do zero, superou tantos obstáculos. É inspirador. Sorri.
interpretando meu papel de idosa lisonjeada pela atenção de um homem atraente. Muito gentil da sua parte, Antônio. A vida não foi fácil, mas sempre acreditei que com trabalho duro e determinação, podemos superar qualquer obstáculo. E aquele terrível incidente com sua nora e a mãe dela? Li nos jornais. Que experiência traumática. Seus olhos me estudavam cuidadosamente, avaliando minha reação. Foi um período difícil, respondi com calculada vulnerabilidade na voz. Confesso que fiquei abalada. A confiança é algo precioso, e quando é traída dessa forma, compreendo perfeitamente, ele disse, inclinando-se ligeiramente em minha direção. Também já fui enganado por pessoas que considerava próximas. É por isso que agora prefiro construir meu próprio círculo de confiança, com pessoas que compartilham valores semelhantes. A conversa continuou nessa linha, com Antônio sutilmente se posicionando como alguém que poderia preencher o vazio deixado pela traição que sofri. Era fascinante e perturbador observar suas técnicas de manipulação. A mistura precisa de elogios, compreensão fingida e insinuações de um futuro onde não precisaríamos confiar em mais ninguém além de nós mesmos. Ao final da noite, ele insistiu em me mostrar sua coleção de arte. Enquanto caminhávamos pelos corredores da mansão, ele, casualmente, mencionou uma viagem de negócios para Buenos Aires na semana seguinte. Que coincidência, comentei, fingindo surpresa. Também estarei lá, finalizando a compra do imóvel para o primeiro restaurante internacional. Seus olhos brilharam com interesse mal disfarçado. Talvez possamos jantar juntos lá. Conheço lugares maravilhosos fora do circuito turístico. Quando me despedi, ele segurou minhas mãos um pouco mais tempo que o necessário. Foi uma noite especial, Jurema. Sinto que este é o início de uma amizade muito significativa. No carro, a caminho de casa, detetive Camila não conteve sua admiração. A senhora foi incrível. Ele caiu completamente na armadilha. Homens como ele são previsíveis, respondi, removendo o broche-câmera. Acreditam que podem ler as pessoas, mas nunca consideram que também estão sendo lidos. Na semana seguinte, voei para Buenos Aires acompanhada de uma equipe de segurança disfarçada como assistentes e assessores. Como esperado, Antônio fez questão de me encontrar para jantar em um restaurante isolado nos arredores da cidade. O que ele não sabia era que cada funcionário do local havia sido substituído por agentes argentinos e brasileiros em uma operação conjunta. O momento decisivo veio quando ele ofereceu um brinde especial, um vinho raro que havia trazido especialmente para a ocasião. Enquanto se distraía explicando a origem da bebida, troquei discretamente as taças, usando uma técnica que a detetive Camila havia me ensinado. A nossa parceria, ele propôs, erguendo a taça. A verdade, respondi, observando-o beber um longo gole do vinho que ele mesmo havia adulterado. Demorou apenas alguns minutos para que ele percebesse que algo estava errado. Sua expressão mudou de charme calculado para confusão, depois para pânico, quando seus membros começaram a adormecer. O que você fez? Ele gaguejou, tentando se levantar, apenas para cambalear e cair de volta na cadeira. Inclinei-me para a frente, mantendo a voz calma. Nada comparado ao que você planejava fazer comigo, Carlos Eduardo. Ou deveria dizer Fernando? Ou talvez Paulo? Tantos nomes, tantas vítimas. Seus olhos se arregalaram com o reconhecimento. Você sabia, desde o início, assim como sei sobre os outros. Todos eles, a rede inteira dos ceifadores. Nesse momento, agentes emergiram de todas as direções, cercando nossa mesa. A delegada Cristina aproximou-se, mostrando seu distintivo. Carlos Eduardo Freitas, você está preso por associação criminosa, tentativa de homicídio e uma lista de outros crimes que levará um bom tempo para enumerar completamente. Enquanto o algemavam, ainda parcialmente paralisado pelo sedativo que havia colocado em seu próprio vinho, ele me lançou um olhar de ódio e admiração relutante. Como? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Nunca subestime uma mulher que sobreviveu à pobreza, construiu um império e já enfrentou assassinos na própria casa, respondi simplesmente. Especialmente quando essa mulher tem um filho para proteger e justiça a fazer.
Aquela noite em Buenos Aires foi apenas o começo. Nos meses seguintes, a Operação Jardim de Inverno resultou na prisão de 28 membros dos ceifadores, incluindo advogados, médicos e outros profissionais que facilitavam os crimes. Dezenas de casos de mortes suspeitas foram reabertos. Milhões em ativos roubados foram recuperados e devolvidos às famílias das vítimas. Em reconhecimento ao meu papel, fui convidada a depor no Congresso Nacional sobre crimes contra idosos. Meu testemunho ajudou a impulsionar a aprovação da Lei 14.523, apelidada de Lei Jurema pela imprensa, que aumentava as penas para crimes de estelionato, violência e homicídio contra pessoas acima de 60 anos. Um ano após a prisão de Antônio Carlos Eduardo, recebi uma ligação inesperada do hospital em São Paulo, onde Carlos Henrique, a vítima de Adriana que sobrevivera em estado vegetativo, estava internado. Dona Jurema, disse o médico responsável, mal contendo a excitação na voz. Aconteceu algo extraordinário. Carlos Henrique está respondendo a estímulos. Acreditamos que ele possa estar emergindo do coma. A notícia parecia quase milagrosa. Após anos de escuridão, aquele homem poderia ter uma segunda chance. Imediatamente, ofereci-me para cobrir os melhores tratamentos de reabilitação disponíveis. Era o mínimo que podia fazer por alguém que, sem saber, havia nos conectado nessa teia de crime e justiça. Em uma tarde ensolarada, sentada no jardim com Eduardo, refleti sobre tudo o que havíamos passado. Sabe, filho, quando seu pai morreu, pensei que minha história estava chegando ao fim, que o resto seria apenas um epílogo tranquilo, cuidando dos restaurantes, vendo você construir sua própria vida. Eduardo sorriu, segurando minha mão. Ele parecia mais leve agora, o peso da traição finalmente começando a se dissipar. E em vez disso, você desmantelou uma organização criminosa nacional e inspirou uma nova lei federal. Nada mal para um epílogo tranquilo, mãe. Rimos juntos, sentindo o calor do sol de fim de tarde nas faces. As rosas de Augusto balançavam suavemente com a brisa, como se ele também estivesse ali, aprovando silenciosamente nossa jornada. "O que vem agora?" perguntou Eduardo após um momento de contemplação. Olhei para o horizonte, para o pôr do sol que pintava o céu de Porto Alegre com tons de vermelho e dourado. Pensei em todas as outras Juremas pelo mundo, idosos que construíram vidas, criaram famílias, edificaram patrimônios com trabalho árduo, apenas para se tornarem alvos de predadores. Agora continuamos plantando nosso jardim, filho, para que outros possam desfrutar das flores, mesmo quando não estivermos mais aqui. E naquele momento, soube que minha história, longe de terminar, havia apenas encontrado um novo e inesperado capítulo. Um capítulo de justiça, cura e, finalmente, de esperança renovada. Hoje, quando olho pela janela da minha casa em Porto Alegre e vejo o jardim que Augusto plantou florescer mais uma vez, sinto uma mistura de gratidão e espanto pelo caminho que percorri. Nunca imaginei que aos 68 anos enfrentaria a maior batalha da minha vida. Não contra a pobreza que conheci na infância, não contra os banqueiros que relutavam em emprestar dinheiro para uma mulher sem estudo abrir seu restaurante, mas contra pessoas que chamei de família e que tentaram me matar na minha própria casa. Minha história começa como tantas outras. Uma menina pobre que sonhava com um futuro melhor. Trabalhei como faxineira, auxiliar de cozinha. Economizei cada centavo até conseguir abrir meu primeiro restaurante com apenas 6 mesas. Hoje, a Rede Sabor do Sul tem 23 estabelecimentos. Construí um império com minhas próprias mãos. Superei a morte do meu amado Augusto. E acreditei que a parte mais difícil da minha vida já havia passado. Então, meu filho Eduardo se casou com Letícia. Ou melhor, Adriana, como descobrimos ser seu verdadeiro nome. Ela e sua tia Ivone, que se passava por sua mãe, mudaram-se para nossa casa com um único objetivo: me matar lentamente e ficar com tudo o que construí com tanto sacrifício. Aquele café envenenado que me fez acordar 3 dias depois na UTI foi apenas o último de muitos atentados sutis contra a minha vida. Se meu filho não tivesse chegado em casa naquele momento, eu não estaria aqui contando esta história para vocês.
Se não tivéssemos descoberto o diário secreto onde elas detalhavam seus planos, eu seria apenas mais uma idosa cuja morte seria atribuída a causas naturais. Mas subestimaram a força de uma mulher que saiu da pobreza e construiu um império. Subestimaram o amor entre mãe e filho. E, principalmente, subestimaram nossa capacidade de transformar a dor em determinação e a traição em justiça. Nossa vingança não foi apenas prender Adriana e Ivone após aquela armadilha meticulosamente planejada na festa de 40 anos dos restaurantes. Foi ir além, desmantelar toda uma organização criminosa que se especializava em seduzir idosos ricos para depois eliminá-los. Os ceifadores, como se autodenominavam, acreditavam que pessoas como eu, idosos que construíram patrimônios com trabalho árduo, éramos presas fáceis, vulneráveis à solidão e à manipulação emocional. Quando me ofereci como isca para capturar o líder da organização naquele jantar em Buenos Aires, muitos acharam que eu estava sendo imprudente. Talvez fosse, mas entendi que algumas batalhas precisam ser lutadas não apenas por nós mesmos, mas por todos aqueles que viriam depois. Cada vez que trocava olhares com aquele homem que planejava me matar, pensava nas outras Juremas pelo Brasil afora, idosos que poderiam ser as próximas vítimas se eu não fizesse minha parte. O momento em que vi Carlos Eduardo sendo algemado, percebendo que havia bebido do próprio veneno que preparara para mim, trouxe uma satisfação que vai além da vingança pessoal. Era justiça, não apenas para mim e Eduardo, mas para todas as vítimas anteriores que não tiveram voz. A Lei Jurema, como a imprensa acabou apelidando a legislação que ajudei a impulsionar, hoje protege milhares de idosos contra golpes e violência. A fundação que criamos já auxiliou mais de 200 famílias a identificar e denunciar tentativas de golpes semelhantes. E Carlos Henrique, a vítima de Adriana que sobreviveu em estado vegetativo por anos, está lentamente se recuperando, recebendo o melhor tratamento que pude providenciar. Esta história que compartilhei com vocês hoje não é apenas sobre envenenamento, traição e vingança. É sobre como, mesmo nas horas mais escuras, quando aqueles em quem confiamos revelam-se monstros, ainda é possível encontrar força para não apenas sobreviver, mas para transformar nossa dor em algo maior que nós mesmos. Eduardo e eu reconstruímos nossas vidas. Os restaurantes continuam prosperando. O Jardim de Augusto floresce a cada primavera. E eu descobri que, mesmo aos 68 anos, ainda tinha um propósito maior a cumprir. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com alguma parte da minha história, ou conhece alguém que possa estar vivendo situação semelhante, não hesite em buscar ajuda. Observe os sinais. Mudanças repentinas no comportamento de pessoas próximas, interesse excessivo em questões financeiras, pequenos acidentes inexplicáveis. Sua intuição geralmente está certa. Foi a minha que me salvou, antes mesmo de ter provas concretas. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que acompanhou minha história até aqui. Sei que foi uma narrativa difícil, por vezes assustadora, mas real. Histórias como a minha precisam ser contadas para que outras possam ser evitadas. Se este relato tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou. Aqui compartilhamos histórias reais de pessoas que, como eu, enfrentaram situações extraordinárias e encontraram forças onde acreditavam não haver mais. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, a criar uma rede de proteção através do conhecimento. Deixe também seu comentário contando o que achou da minha história. Você acredita que conseguiria identificar os sinais antes que fosse tarde demais? O que faria no meu lugar? Seus comentários não são apenas valiosos para mim, mas podem ajudar outros espectadores a refletir sobre suas próprias situações. E, por favor, não se esqueça de deixar seu like. Pode parecer um gesto simples, mas é ele que ajuda nosso canal a crescer, a alcançar mais pessoas que precisam ouvir estas histórias. Se puder, considere também contribuir com o Valeu Demais, uma forma de doação que utilizamos para cobrir os custos de produção destes vídeos. Preparar cada um destes relatos exige pesquisa, equipe, equipamento de qualidade. Sua contribuição, por menor que seja,
Permite que continuemos trazendo histórias como a minha diariamente, alcançando cada vez mais pessoas que precisam deste conhecimento. Estamos trabalhando para transformar o canal Vovó Lembrou em um ponto de encontro para pessoas que, como eu, têm histórias poderosas para compartilhar. Histórias de superação, de justiça, de recomeços. E para isso, precisamos do seu apoio. Antes de encerrar, quero deixar uma mensagem para qualquer pessoa que esteja enfrentando sua própria batalha agora. A força que você precisa para superar o que parece impossível já está dentro de você. Eu descobri a minha aos 68 anos, quando acreditava que as grandes lutas da minha vida já haviam ficado para trás. Nunca é tarde para se levantar, para buscar justiça, para recomeçar. Como digo sempre para meu filho Eduardo, continuamos plantando nosso jardim hoje para que outros possam desfrutar das flores amanhã, mesmo quando não estivermos mais aqui. Muito obrigada por ouvir minha história. Espero encontrar vocês no próximo vídeo do canal Vovó Lembrou. E lembrem-se, observem os sinais, confiem em seus instintos e nunca, jamais, subestimem o poder de uma pessoa determinada a fazer justiça.